Eu queria começar perguntando para você o que você sente quando você ouve a palavra disciplina. Mais especificamente, quando você ouve a palavra disciplina financeira, a expressão disciplina financeira. O que vem na sua mente? Você é como a maioria de nós, mortais, provavelmente você sentiu um peso nas costas, um embrulho no estômago, te lembrou de que você não pode gastar com aquelas coisas que você estava gastando, de que você devia fazer um controle que você não está fazendo, uma série de coisas ruins. E quando a gente pensa nessa série de coisas ruins, qual que é a nossa tendência quando a gente está diante de uma coisa ruim? Você está diante de uma coisa que não cheira bem, uma coisa que não tem um gosto agradável, uma coisa que é desconfortável, qual que é a nossa tendência? Afastar, né? A gente se afastar daquilo. E por isso que toda vez que a gente fala de disciplina financeira, a maioria das pessoas entra num conflito. Que conflito é esse? O conflito de racionalmente entender que precisa desenvolver disciplina financeira e emocionalmente querer correr desse assunto porque ele está vinculado a uma série de dores, fracassos, frustrações, limitações e restrições. E diante desse conflito, quando a gente tem algo que é racional e quando a gente tem algo que é emocional, quem você acha que ganha? Bota aí nos comentários para a gente saber. Vou estar olhando aqui. Quem que ganha? A nossa parte emocional ou a nossa parte racional? Na grande maioria das vezes, a nossa parte emocional. Isso está até na Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo. Porque a nossa parte emocional realmente ela é muito mais poderosa do que a nossa parte racional. A figura que eu gosto muito é a figura até de um psicólogo chamado Jonathan Haidt. Ele cria a figura que a nossa parte emocional é elefante e a nossa parte racional é um menininho sentado em cima do elefante, né? O ginete, ele é aquele que controla o elefante. E o elefante, ele pode atender ou não a direção que o menininho dá, ele pode, de repente, aceitar aquilo, mas o fato é que se o elefante resolver ir para um lado e o menininho lá em cima não souber o que fazer, ele não tem a menor chance, né? E isso não é ruim. A gente pensa que isso é uma coisa ruim, que isso é um defeito, e na verdade não é bem assim, tá? E eu acho que a gente precisa entender um pouquinho isso para a gente poder, conhecendo, a gente poder agir de uma maneira mais inteligente, mais efetiva. A nossa parte emocional é a parte que fez a gente chegar até aqui. Se a gente for pensar na nossa evolução biológica, a nossa parte racional, inclusive do ponto de vista do neocórtex, da parte do cérebro que ele processa mais essa capacidade de planejar, de olhar para frente, essa é uma parte muito recente da nossa história evolutiva. Se a gente estivesse dependendo de ter ou não essa parte racional para sobreviver os 2 milhões de anos, enquanto a gente, como ser vivo, foi se desenvolvendo através das diversas espécies, a gente estava enrolado, porque não existia lá atrás. A parte racional, ela simplesmente não existia, ela é muito recente. E a parte emocional é aquela que se consolidou ao longo do tempo como sendo um mecanismo de solução de problemas, de enfrentamento de ameaças, de preservação da vida, de sobrevivência, inclusive de buscar aquelas coisas que podem garantir a perpetuidade da espécie. Eu vou dizer assim, é quem está há mais tempo aqui com a gente. A parte racional ela é mais jovem, mais nova, e a nossa parte emocional está aqui há muito mais tempo e é através dela que nós chegamos aonde a gente está hoje. Qual que é a grande diferença? Gente, a grande diferença é que há 50, 100 mil anos atrás, ninguém tinha que preocupar com fazer uma planilha de controle financeiro, né? Ninguém tinha que preocupar com saber o que fazer para o salário durar até o final do mês. Ninguém tinha que preocupar em economizar e fazer investimentos para ter o seu futuro. Ninguém tinha que estar preocupado com taxa de câmbio, taxa de juros. Os desafios eram os desafios da sobrevivência fisiológica, né? A nossa integridade biológica. A nossa sociedade, ela cria outros contextos, outros desafios, que aí sim, essa parte racional nos ajuda a entender, a planejar,
a estabelecer estratégias, a utilizar ferramentas, só que ela ainda faz parte de um conjunto em que a força maior é a força emocional. E a gente vive numa sociedade com muitos apelos emocionais. Vamos imaginar o seguinte: se uma pessoa há 20 mil anos atrás tivesse, falasse assim, nossa, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Aí ela, o que ela faria, né? É igual hoje, a gente vai lá, abre a geladeira, pega o aplicativo, clica no iFood ali, pede para entregar, vai numa lanchonete. Não. Há 20, 30 mil anos atrás, se estou com vontade de comer alguma coisa, significa sair, achar. Se tiver com vontade de comer uma carninha, tem que caçar o animal, tem que ir atrás do animal, matar o animal, limpar o animal, assar o animal. Então, a gente não tinha muito tempo atrás todas essas condições que nós temos hoje. E isso aqui é muito importante, tá? Para a gente entender por que a nossa parte emocional ela é tão forte. Porque para você levantar, pegar uma lança, um arco e flecha, um tacape, ir atrás do animal, ficar ali de espreita, né, conseguir caçá-lo, levar ele, preparar e assar, precisa de muita motivação, não precisa? Não é uma coisa que faz assim, vou fazer isso domingo de manhã por esporte, por prazer. Não, você precisa ter uma necessidade. E a nossa parte emocional, ela concentra muita energia, por quê? Porque era uma atividade que realmente ela era difícil. E aí o que acontece quando a gente consegue realizar isso, né? O nosso cérebro despeja dopamina, tanto antes, né, para a gente ter a motivação. Muitas pessoas falam que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, ele também é, mas ele não é só disso, ele principalmente é o neurotransmissor da motivação, e ele é despejado no nosso cérebro para fazer a gente realizar aquela atividade. E é quando a atividade que vai gerar esse tipo de prazer, né, a comida, a nutrição, a gente tem uma quantidade grande. A questão é que hoje a gente vive com a disponibilidade muito maior disso. Só que o mecanismo é o mesmo, né? O mecanismo que faz a gente lidar com o alimento é o mesmo. E vocês já tiveram aquela situação de repente, você não sabe por quê, mas de repente, você, a hora que pensou direito, já está com um sanduíche na frente, está com um fast food na frente, está com uma comida gordurosa na frente, porque esses mecanismos atuam de uma maneira muito rápida, muito intensa. E aí a gente precisa saber que nós estamos diante de um mundo com muitos apelos à nossa parte emocional e que a nossa parte racional ela é recente. Mas é ela que nos ajuda a direcionar o nosso futuro, direcionar para o nosso futuro. É ela que nos ajuda a pensar em quem nós queremos ser daqui a 10, 15, 20 anos, como a gente quer viver o restante da nossa vida. Porque há 20, 30 mil anos atrás, a grande preocupação da maioria das pessoas era sobreviver ao dia de hoje. Não se fazia um planejamento de longo prazo, não se fazia uma análise, olha, o que vai ser na minha aposentadoria, nem tinha aposentadoria na época. Então a gente vive esse dilema, sabe, de uma parte racional, que ela é muito recente, ela surge dentro de um contexto muito mais simples, e ela tem que operar num mundo em que a nossa parte emocional está toda hora exposta a estímulos de consumo, a novidades, a coisas que geram prazer imediato, de forma que a gente tem hoje uma quantidade de estímulos muito grandes para a nossa parte emocional e a gente tem a nossa parte racional ali, coitadinha, tentando direcionar o elefante, né? Entendendo isso, a gente começa a perceber que faz parte de um processo evolutivo. Porque a gente precisa se livrar da culpa, de achar que é um problema de caráter. Por quê? Porque toda vez que a gente constrói essas visões negativas, o resultado é que a gente acaba se afastando dessa discussão. A gente se afasta, acaba se sentindo mal, se sentindo frustrado, frustrada, e a nossa vontade vai se fragilizando. Então a gente precisa entender que o jogo é esse, né? A gente tem um cérebro que ele está preparado para responder rapidamente a estímulos emocionais, e hoje nós temos um volume de estímulos muito maior,
E a gente precisa entender isso. E um aspecto para a gente lidar com essa situação é trazer a disciplina para o jogo. Só que se a gente trouxer a disciplina para o jogo, como sendo aquele cara chato que vai te restringir, que vai te limitar, que vai te fazer coisas que você não quer fazer, né? Vai te levar a fazer coisas que você não quer fazer, ou vai deixar de fazer coisas que você quer fazer. Se a gente traz a disciplina com esse rótulo, com essa conotação, as chances são de que a gente não vai dar muita atenção para ela. E aqui eu queria trazer uma reflexão importante, que a gente às vezes contrapõe disciplina com liberdade. Ou seja, onde há disciplina, não há liberdade. Onde há liberdade, não há disciplina. E esse é um falso dilema. Disciplina e liberdade não são duas coisas que se confrontam, não são antagônicas. Aliás, a forma mais avançada de liberdade é a disciplina. A disciplina é a forma mais avançada de liberdade. Ah, Saulo, mas espera aí. E quando eu quero fazer uma coisa, e aí vem aquele pensamento, não, eu preciso evitar isso, não comer aquilo, não gastar com aquilo outro, eu estou abrindo mão da minha liberdade, não é? Quase, quase. Porque muitas vezes a gente acha que está agindo de uma maneira livre, de uma maneira consciente, e a gente está simplesmente sendo escravo, escrava desses impulsos, dessas paixões, desses sentimentos que acionam a nossa parte emocional. Então, às vezes a gente acha que está sendo livre e a gente está sendo escravo. Escravo. Né? A pessoa acha que está tomando uma decisão baseada na liberdade dela, mas não é uma escolha. Ela simplesmente está reagindo a um estímulo externo. Esse estímulo disparou nela aquela parte emocional, fez o elefante virar para um lado e começar a correr, e a razãozinha lá em cima está desesperada, pensando assim, pô, mas isso não é o melhor, não é a coisa certa a se fazer, não é algo que vai nos trazer benefício no futuro. Então, a gente precisa quebrar esse antagonismo entre disciplina e liberdade. Disciplina é a forma mais avançada de liberdade. Vou dar alguns exemplos trazendo para a nossa parte financeira. Às vezes a gente passa numa loja, não está passeando, nem está vendo nada, de repente tem uma coisa em promoção. Aí você fala assim, nossa, está em promoção, vou levar para casa. E a gente às vezes compra, né, aquela promoção do sapato, da bolsa, daquele equipamento eletrônico, aquele utensílio doméstico, né? E a gente leva aquela coisa para casa, coloca lá, fica feliz no primeiro dia, no segundo dia a gente dá uma olhadinha para ele, no terceiro a gente esquece que está lá, do quarto em diante virou alguma coisa que está só ocupando espaço dentro de casa. Então, será que a gente realmente tinha vantagem em aproveitar aquela promoção? E tem uma frase que eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, que é o seguinte: não há vantagem em comprar barato algo do qual você não precisa. Não existe vantagem em comprar barato algo do qual você não precisa. Pode ser a melhor promoção do mundo. Se não é algo que você está precisando, é simplesmente um desperdício de dinheiro, um desperdício de recurso e que pode fazer falta mais tarde. Pode fazer falta no fim do mês. Pode fazer falta se for um hábito constante que você repete. Pode fazer falta até para a sua aposentadoria, para a sua tranquilidade, para a sua dignidade lá na frente. Então, não existe vantagem em comprar barato algo do qual você não tem necessidade. Aquele impulso que você sente é um falso impulso de você levar alguma vantagem, de você olhar e falar assim, poxa, não, mas eu vou aproveitar. Aproveitar o quê? Se não é algo que você está precisando, se não vai fazer uma diferença grande na sua vida. Eu não estou dizendo, gente, que a gente não vai comprar coisas que a gente precisa em promoção, num valor mais barato, e olha, tá tudo bem. Se são os nossos itens essenciais, importantes, ou uma coisa que passou por um processo de amadurecimento e você realmente decidiu, né? A gente fala sempre no caderninho da economia,
passou ali pelo caderno da economia, amadureceu ali um tempo, então aí chegou no ponto de, não, vamos procurar a melhor forma de comprar isso e de repente acha uma promoção, ótimo, não tem nada de errado. Mas eu estou falando daquela compra impulsiva, aquele que você não estava nem pensando no assunto e de repente você viu uma promoção e falou assim, não, vou exercer a minha liberdade e aproveitar a promoção. Não, não está exercendo a liberdade. Está sendo escrava do impulso de adquirir uma coisa com uma percepção equivocada de vantagem, quando na verdade não existe vantagem nenhuma em comprar barato algo do qual você não precisa.